Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou falar novamente do nosso kit de calculadoras. Eu sou o André Barbosa, sou o cofundador da Aero Agency, uma agência de performance para lojas online. Ajudamos lojas online a vender mais através de performance marketing e hoje trago novamente o nosso kit de calculadoras, uma série de ferramentas que nós criamos para ajudar donos de lojas online, gestores de lojas online, a entender os números que verdadeiramente importam dentro das suas lojas online. Números ligados muitas vezes à parte financeira, ou seja, à rentabilidade que o negócio está a ter. Acredita, já vimos imensos negócios com baixa rentabilidade e não por falta de margem no produto ou porque não existe uma marca forte, mas muitas vezes só pela falta de consciência do ponto em que esse número está. E a partir do momento que existe consciência de que esta margem operacional líquida está muito baixa, vamos otimizar custos, vamos perceber como é que a podemos melhorar. Esses negócios tendencialmente melhoraram essa margem, e isto acontece muitas vezes, e é possível, provavelmente, tu melhorares também a tua margem líquida. Tens que saber qual é neste momento a tua margem, e não só de margem falamos. A primeira calculadora do nosso kit de calculadoras fala sobre isso, já fiz um vídeo aqui no YouTube sobre isso, e hoje vamos falar da nossa segunda calculadora, que é uma calculadora de eficiência de marketing. É uma calculadora que nós utilizamos para perceber se estás ou não a queimar orçamentos em canais que não convertem. Vamos aqui analisar ROAS, vamos aqui perceber como é que cada um dos canais se comporta em relação àquilo que deveria comportar-se. E dentro da própria calculadora vais conseguir ter uma visão bastante simplificada de cada coisa. Vais ter que colocar inputs da tua loja online, do teu momento, ou seja, vais colocar aqui qual o investimento por canal, e deixa-me dar-te um conselho, vais tocar no último mês completo e vais colocar todos os dados desse último mês completo, ok? Então vais perceber aqui quanto é que investiste em Meta Ads, né? Facebook e Instagram no último mês completo. Eu coloquei aqui alguns dados a título de exemplo: 3.000 euros em Meta Ads, 2.000 euros em Google Ads, 600 euros em TikTok Ads, né? Que é o mínimo, pelo menos neste momento de gravação, 20 euros por dia, e não coloquei aqui mais nenhum canal, então disse que só tinha estes canais onde eu investia, e depois coloquei aqui qual era a receita por canal. Então, 12.000 euros de receita através de Meta, 6.000 através de Google e 1.500 através de TikTok. E pus receita de outros 1.000 euros, por exemplo, se tivéssemos aqui um canal de email marketing que nos dá receita e no qual nós não investimos de forma ativa como nas outras ferramentas de publicidade. Coloco aqui também outros dados de clientes, ou seja, quantas encomendas novas, ou seja, quantos clientes novos nós tivemos nesse mês, ou seja, no último mês completo, e qual foi a receita de encomendas novas que assim foram correspondentes a essas encomendas. E também o ROAS Break-Even. Não sabes o teu ROAS Break-Even? Nossa primeira calculadora é disso precisamente que nós falamos. Para além das margens, colocamos lá o ROAS atual e o ROAS Break-Even, ou seja, a rentabilidade mínima que tu precisas ter para que o teu negócio, com a estrutura de custos que tem, não tenha prejuízo, estejas aqui no break-even, no equilíbrio, para não teres prejuízo nem lucro, e então colocas aqui essa informação. Posto estes dados, tu vais ter aqui algumas métricas super importantes de output com base no teu input. Então, primeira métrica, o ROAS total, ROAS, que diz respeito a todas as ferramentas agregadas, a todos os canais agregados, Meta Ads, Google, TikTok. Se outro canal tivesses, também aqui ficaria agregado entre o investimento que tu fazes e o retorno que tu estás a ter, a receita que vem por cada canal. E então temos aqui o ROAS agregado, o ROAS total de todas essas ferramentas, de todos estes canais. O CAC, o custo de aquisição de clientes, ou seja, o investimento a dividir pelo número de novos clientes que tu adquiriste nesta altura. Então tu tens aqui o CAC e a diferença do ROAS atual para o ROAS Break-Even. Colocaste aqui o ROAS Break-Even, o retorno no qual tu não terias nem prejuízo nem lucro, e qual a diferença do retorno que estás a ter neste momento, 46% acima do que é o teu Break-Even, o que é bastante positivo. Obviamente, neste exemplo, que são dados mesmo a título de exemplo, que não correspondem à realidade nenhuma concreta. ROAS por canal, né? Vai ter aqui o ROAS por canal, o quanto de retorno estás a ter em Google, em TikTok e em outros, se assim escolhes colocar. E a performance por canal também. Ou seja, qual a diferença do ROAS por canal, especificamente em Meta, para o break-even, quanto está acima ou abaixo, neste momento 60% acima, o que é positivo. Budget revenue, não é? A comparação entre receita e investimento, para quanto de receita corresponde a quanto de investimento, ou seja, nós temos aqui 53% do investimento no bolo total e temos 58% da receita também no bolo total, ok? Tivemos aqui uma função que é proveitosa para nós, onde temos percentualmente mais receita do que investimento. Isto é positivo e mostra que é um canal positivo para nós, ou no caso até o canal principal em termos de rentabilidade para nós. Neste exemplo, Google, exatamente o mesmo, o ROAS atual em relação ao ROAS Break-Even, e também a mesma função de receita e investimento, e TikTok
idem aspas, ainda tendo aqui um quadro resumo da diferença do ROAS atual para o ROAS break-even de cada um dos canais. Ainda aqui algumas recomendações automáticas que nós colocamos aqui para que percebas que existem aqui algumas potencializações. Podes executar de forma mais rápida, por exemplo, escalar meta. Nós temos aqui um ROAS muito acima do break-even, como a própria ferramenta aqui nos indica. Isto significa que podemos escalar aqui o budget atual. Nós fazemos aqui já uma sugestão de aumentar em 600 euros o budget de 3.600 e o impacto estimado, tendo em conta este ROAS que nós temos, é logo de mais 2.400 euros de receita estimada. Okay? Nós tentamos colocar aqui estas recomendações de forma a simplificar-te a vida e a perceber esta equação de investimento-retorno de forma mais simples e direta. Então aqui, com mais 600 euros, vais ter, mantendo as mesmas condições, mais 2.400 euros de receita estimada, o que é muito positivo. E damos aqui as recomendações para que tu possas otimizar a performance. Outra coisa que nós temos aqui, uma comparação em grelha por canal, aqui na nossa segunda aba, na comparação de canais, como podes ver dentro da própria calculadora e da mesma calculadora, da segunda calculadora, temos aqui uma comparação em grelha, onde colocamos aqui o gasto, a receita, o ROAS, a diferença de break-even, o share de receita, então qual é a percentagem da qual esta ferramenta é responsável, e aqui é responsável em relação às outras, então nós consideramos aqui como se apenas estas fossem as fontes de receita, qual seria a importância da primeira, da segunda, da terceira, e a sua eficiência também. E aqui temos o status, que é o status é qual é o ponto da ferramenta, o ponto do canal neste momento. Essencialmente é isso, né? Meta com este tipo de resultado é o ponto de escala. Google, por estar aqui apenas 20% acima do ROAS break-even, é de otimização, ok? Antes de escalar, e como nós temos uma ferramenta que está pronta para a escala, precisamos de otimização, precisamos de alargar a distância para o break-even, para o ROAS mínimo que nós podemos ter. Nós não queremos estar no mínimo, queremos estar mais acima do mínimo possível, e idealmente existe até um ROAS objetivo, obviamente. Aqui não o estabelecemos porque o ROAS objetivo tem a ver contigo, com o dono da loja online, que estabelece: eu quero ter esta rentabilidade, então eu preciso ter este tipo de rentabilidade sobre o investimento que estou a fazer nos canais de publicidade, e é algo que nós estabelecemos sempre com os nossos clientes, porque é completamente obrigatório existir esse objetivo e trabalharmos para subir esse objetivo e para alargarmos esse objetivo cada vez mais, ou para andarmos junto do objetivo porque estamos num momento de escala e de crescimento acelerado, depende do momento em que tu estiveres. E aqui no TikTok precisa de monitorização aqui muito mais detalhada, porque realmente está no momento em que está precisamente no break-even, né? Que com o ROAS de 2.5, que é o ROAS break-even, como te lembras que tínhamos posto aqui lá em baixo. O que é que aqui precisamos, e podemos ver também alguns insights mais rápidos, aqui com a indicação de qual é o melhor performer, o que é que funciona melhor, o meta, já sabemos, o que é que precisa de atenção, obviamente aqui o TikTok, e também nos dá novamente aqui a realocação de budget, ou seja, atrás tínhamos um aumento do investimento do melhor canal que iria dar mais receita, e qual a função de receita que iria dar com aquele investimento. Aqui temos uma realocação de, ok, reduz 180 euros de TikTok para investir em meta e vais logo buscar 270 euros de receita se fizeres esta redução. Aqui mostra-nos também como é que a realocação se pode comportar. Enfim, de forma simplificada, esta ferramenta vai ajudar-te a ter noção daquilo que se está a passar, daquilo que é a função do teu investimento e como é que o teu investimento se está a comportar em diferentes canais. O ideal é fazer isto regularmente, todos os meses, perceber como é que cada canal está a evoluir de mês para mês. É importante que, obviamente, nós trabalhamos isto com os nossos clientes, nós fazemos para os nossos clientes, eles percebem o papel de cada canal periodicamente, como é que esses canais estão a comportar e a importância dos canais para o crescimento global. E se não tens uma equipa que te ajuda nesse aspecto, faças esse trabalho e consigas equilibrar e perceber como é que cada canal evolui e se existem oportunidades de realocar, de investir mais ali, de desligar canais porque não fazem sentido e porque não têm uma rentabilidade de forma consistente. Tu traz a disponibilidade de o fazer, mas só depois de teres a consciência de como é que tu estás neste momento. Por isso, usa esta calculadora, acredito que te vai ajudar e vai ajudar-te a ter essa consciência de como é que eu estou e como é que eu posso melhorar. Vemo-nos no próximo vídeo.